Talvez o maior erro que você cometeu na vida não foi uma escolha errada. Não foi uma pessoa errada. Não foi o momento errado. Foi tentar ser sempre a mesma pessoa. Isso parece virtude quando alguém diz: eu sou assim, sou autêntico, não mudo para ninguém. Mas existe um problema silencioso nessa frase. A mente humana não foi construída para ter uma única identidade. Ela foi construída para ter várias e alternar entre elas conforme a situação exige. Carl Jung passou décadas estudando algo que a psicologia convencional ignorava: o inconsciente coletivo, não o inconsciente pessoal, aquele que guarda suas memórias, traumas, desejos reprimidos, mas uma camada mais funda, uma estrutura que existe antes de você nascer, que não é sua e ao mesmo tempo é completamente sua. Jung percebeu que civilizações que nunca tiveram contato entre si produziam os mesmos personagens nas suas histórias. O herói que enfrenta o monstro, o velho sábio que aparece no momento certo, a sombra que persegue o protagonista, a figura materna que protege e sufoca ao mesmo tempo. Não era coincidência, era estrutura. Ele chamou esses padrões de arquétipos, forças psicológicas universais que habitam o inconsciente de todo ser humano, independentemente de cultura, época ou criação. E são 12 no total, cada um com uma função específica, cada um com uma energia própria, cada um ativado por um tipo diferente de situação. Quando você sente que precisa proteger alguém que ama, o cuidador desperta. Quando um desafio impossível aparece na sua frente, o herói entra em cena. Quando você percebe que o sistema ao seu redor está podre, o rebelde começa a falar mais alto dentro de você. Isso já aconteceu. Você só não tinha nome para aquilo que estava sentindo. O problema não é que esses arquétipos existam. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira ativando sempre os mesmos 1 ou 2 e sufocando todos os outros. Resultado: uma vida que parece travada, relacionamentos que repetem os mesmos padrões, decisões que nunca mudam de qualidade, porque você está usando sempre o mesmo personagem, mesmo quando a cena exige outro completamente diferente. A pergunta que Jung fazia não era quem você é, era quais personagens você sabe ativar e quais você está proibindo de existir. Essa diferença muda tudo. Vamos começar pelos 2 arquétipos que a maioria das pessoas ou supervaloriza, ou descarta como irrelevantes: o inocente e o explorador. Eles parecem os mais simples dos 12, mas são exatamente esses 2 que determinam se uma pessoa consegue ou não recomeçar depois que a vida quebra. O inocente não é ingenuidade. Esse é o equívoco mais caro que existe sobre esse arquétipo. As pessoas ouvem inocente e pensam em alguém que não sabe como o mundo funciona, alguém fácil de enganar, alguém que ainda não foi suficientemente machucado. Mas a função psicológica real do inocente é outra. Ele é a estrutura interna que impede a experiência de virar prisão. Pensa no que acontece com uma pessoa que foi traída num relacionamento, ou demitida de forma injusta, ou humilhada num momento em que estava tentando de verdade. A dor deixa um registro no sistema nervoso, e se a mente não tiver o inocente ativo, esse registro vira filtro. Cada novo relacionamento passa por esse filtro. Cada novo emprego passa por esse filtro. Cada nova oportunidade é lida através da lente do que já machucou. O nome popular para isso é cinismo. Mas cinismo não é sabedoria. É o inocente sufocado. A pessoa cínica parece que já sabe como as coisas são, parece experiente, parece que não vai se iludir mais. Mas na prática, ela simplesmente parou de se expor e construiu uma filosofia inteira para justificar essa paralisia. O inocente é o arquétipo que te permite entrar num recomeço sem punir o presente pelo passado. Começar um negócio novo sem o peso dos que falharam. Confiar em alguém novo sem acusá-lo pelos erros de outro. Acordar numa manhã difícil e ainda assim acreditar que algo pode ser diferente. Isso não é fraqueza. É uma das formas mais raras de coragem psicológica que existem. Mas o perigo é real. O inocente sem outros arquétipos como parceiros cria uma pessoa incapaz de ler intenções,
que repete os mesmos ciclos porque se recusa a aprender, que confunde fé com negação. Ele precisa do sábio por perto, para enxergar o que não quer ver. Precisa do rebelde de sobreaviso, para reconhecer quando um sistema está errado. Sem esses parceiros, o inocente não é força, é vulnerabilidade disfarçada de otimismo. O explorador opera num mecanismo completamente diferente. Ele é ativado por uma sensação específica, e você quase certamente já sentiu isso em algum momento da sua vida. É aquela pressão interna que diz: minha vida está pequena demais para quem eu estou me tornando. Não é insatisfação comum, não é ingratidão. É o explorador sinalizando que você cresceu além do ambiente onde está. Esse arquétipo foi o que moveu pessoas a atravessarem oceanos sem mapa, a trocarem carreiras estáveis por algo incerto, mas verdadeiro, a saírem de relacionamentos confortáveis que haviam virado jaulas douradas. O explorador não busca o próximo lugar, ele busca a próxima versão de si mesmo. E aqui está a sombra que poucos falam. Pessoas com esse arquétipo muito dominante desenvolvem um padrão silencioso de fuga. Elas interpretam qualquer desconforto profundo como sinal de que é hora de ir. Trocam de trabalho no exato momento em que começariam a dominar o que têm nas mãos. Saem de relacionamentos precisamente quando a intimidade real, aquela que exige vulnerabilidade de verdade, começa a aparecer. Confundem movimento com crescimento. Confundem novidade com evolução. O explorador maduro entende algo que o explorador imaturo nunca aceita. A liberdade que ele está procurando não está no próximo lugar, está na capacidade de ir completamente fundo em qualquer lugar onde ele decidir ficar. Existem dois arquétipos que a cultura moderna glorifica acima de todos os outros: o sábio e o herói. Todo mundo quer ser um. Pouquíssimas pessoas entendem o que eles realmente custam e o que acontece quando você fica preso em apenas um deles. O sábio não é o mais inteligente da sala. Esse é o erro que quase todo mundo comete ao identificar esse arquétipo. Inteligência é capacidade cognitiva. O sábio é outra coisa. É uma orientação psicológica profunda em direção à compreensão. A diferença é sutil, mas muda tudo. Uma pessoa inteligente quer ter razão. O sábio quer entender, mesmo quando o que ele entende contradiz tudo o que ele acreditava. Esse arquétipo aparece quando você para antes de reagir, quando você observa um padrão que outros não conseguem ver, quando você faz a pergunta que ninguém na sala teve coragem de fazer. O sábio é o arquétipo que transforma a experiência em sabedoria real, não em história para contar, em mapa interno para navegar o que vem depois. Ele é essencial em decisões importantes, na leitura de pessoas, em qualquer momento onde a pressa vai custar mais do que a espera. Mas a sombra do sábio é uma das mais perigosas de todas, porque ela é invisível. A pessoa presa no sábio parece profunda, parece que está processando, analisando, considerando, mas na prática ela está usando o pensamento como escudo contra a ação. A paralisia pela análise não é falta de informação. É o sábio sem o herói para empurrá-lo para dentro da vida. O sábio que não age não é sábio. É alguém com medo, usando vocabulário sofisticado para justificar a imobilidade. O herói é o arquétipo mais mal interpretado da psicologia junguiana. As pessoas ouvem herói e pensam em força, em músculos, em coragem óbvia, em alguém que não tem medo. Mas Jung entendia o herói de forma muito mais precisa. O herói não é quem não sente medo, é quem age apesar dele, porque algo maior do que o medo está em jogo. Esse arquétipo é ativado num momento específico, não quando você quer agir, quando você sente que não consegue não agir, quando uma meta começa a parecer mais real do que o desconforto de buscá-la, quando a visão do que você pode se tornar começa a pesar mais do que o medo de falhar. Ele é o arquétipo da disciplina que não precisa de motivação, da consistência que não depende de humor, do esforço que acontece mesmo quando ninguém está olhando. Mas o herói tem uma sombra que destrói silenciosamente. Pessoas presas nesse arquétipo desenvolvem uma adicção à luta.
Elas só se sentem vivas quando há um obstáculo na frente. Quando tudo está bem, elas inconscientemente criam um problema, porque sem batalha não sabem quem são. Elas não conseguem descansar sem culpa, não conseguem celebrar sem imediatamente partir para a próxima conquista. Não conseguem receber cuidado, porque receber cuidado é para elas admitir fraqueza. O herói maduro sabe lutar, mas também sabe quando a luta mais importante é parar de lutar. A combinação que poucos constroem, mas que muda completamente o nível de uma pessoa, é o herói e o sábio operando juntos. O sábio sem o herói pensa, mas não age. O herói sem o sábio age, mas repete os mesmos erros com mais energia. Juntos, eles formam o que a psicologia moderna chama de liderança estratégica, a capacidade de ver com clareza e mover-se com precisão. Existem dois arquétipos que a maioria das pessoas teme ativar: o rebelde e o mago. Um porque parece destrutivo, o outro porque parece arrogante demais para ser levado a sério. E exatamente por isso, são dois dos mais mal utilizados, mal compreendidos e mais necessários de todos os 12. O rebelde não é raiva. Essa é a confusão mais cara que existe sobre esse arquétipo. Pessoas que explodem por impulso, que transgridem sem direção, que destroem relacionamentos e oportunidades por uma espécie de resistência crônica, essas não estão operando a partir do rebelde. Estão operando a partir da ferida. E essa distinção muda tudo. A raiva reativa não tem alvo real. Ela destrói o que está perto porque não sabe encontrar o que deveria ser destruído. O rebelde psicológico genuíno opera de forma completamente diferente. Ele tem uma função precisa dentro da psique: identificar as estruturas, externas e internas, que estão impedindo o crescimento real, e encontrar coragem para questioná-las, mesmo quando questionar tem custo alto. Jung entendia o rebelde como o arquétipo que carrega a função da renovação. Sem ele, os sistemas, sejam pessoais, familiares ou sociais, calcificam, repetem, sufocam quem está dentro deles. Ele aparece quando você olha para uma crença que herdou da sua família e percebe que ela nunca foi sua, foi instalada em você antes que você tivesse vocabulário para questionar. Aparece quando você olha para um padrão de relacionamento que se repete há anos e percebe que o problema não é a pessoa, é a estrutura que você continua recriando. Aparece quando você olha para um ambiente profissional e percebe que o que está sendo chamado de cultura é, na verdade, um mecanismo de controle disfarçado de pertencimento. O rebelde é o que te dá capacidade de ver isso e de agir mesmo quando agir significa perder o conforto do que era familiar. Mas a sombra do rebelde é devastadora de uma forma muito específica. Porque destruir é infinitamente mais fácil do que construir. E a mente que não desenvolveu maturidade suficiente usa a energia do rebelde para sentir poder, não para produzir mudança real. A pessoa presa nessa sombra quebra contratos, relacionamentos, oportunidades e chama isso de autenticidade. Chama de não ser domesticada. Chama de liberdade. Mas liberdade que só sabe dizer não, não é liberdade. É medo de construir disfarçado de coragem de destruir. O rebelde maduro não destrói por destruir. Ele já sabe o que vai colocar no lugar antes de começar a demolir. O mago é o mais raro dos 12. E é raro não porque poucas pessoas carregam esse arquétipo, mas porque pouquíssimas desenvolvem a maturidade psicológica necessária para operá-lo sem se perder nele. Jung descrevia o mago como o habitante da fronteira, entre o que é conhecido e o que ainda não tem nome, entre o que existe e o que ainda vai existir. O mago não aceita a realidade como algo fixo. Ele a enxerga como maleável e entende que o que chamamos de como as coisas são é, na maioria das vezes, apenas como as coisas foram estabelecidas por quem tinha interesse em mantê-las assim. Ele aparece em pessoas que conseguem entrar numa conversa travada e mudar completamente a direção dela, sem que ninguém consiga identificar exatamente o que aconteceu. Que enxergam a conexão entre uma ideia de biologia e um problema de gestão de pessoas e um padrão em relacionamentos íntimos,
e percebem que é a mesma estrutura se manifestando em camadas diferentes, que falam algo numa reunião e 3 semanas depois todos estão agindo como se essa ideia sempre tivesse sido deles. Isso não é carisma comum, é o mago operando. Mas a sombra do mago é a mais perigosa de todas, precisamente porque é a mais difícil de identificar de fora. Quem entende como sistemas e pessoas funcionam em profundidade tem nas mãos uma capacidade dupla: transformar ou manipular. A diferença entre as duas não está na técnica. A técnica é idêntica. Está na intenção, que opera por baixo. O manipulador usa esse entendimento para extrair, para controlar, para posicionar as peças de forma que o resultado sempre o beneficie, mesmo que quem está sendo movido nunca perceba. O mago usa o mesmo entendimento para elevar, para criar condições onde outros crescem além do que acreditavam ser possível. Rebelde e mago juntos formam uma das combinações mais raras da psicologia humana. O rebelde identifica com precisão o que precisa ser destruído. O mago já sabe o que construir nas ruínas. Juntos, eles não produzem mudança. Produzem transformação, que é uma coisa completamente diferente. Mudança altera o que existe. Transformação altera quem você é. Existem 2 arquétipos que determinam a qualidade de todas as suas relações: o homem comum e o amante. Não os mais glamurosos dos 12, não os que aparecem em biografias de grandes líderes ou em discursos sobre excelência e alta performance. Mas são eles que decidem, silenciosamente, se você vai passar pela vida sendo realmente visto por alguém, ou apenas cercado de pessoas. O homem comum não é mediocridade. Esse equívoco destrói relações inteiras em pessoas de alta performance que nunca pararam para entender o que esse arquétipo realmente faz na psicologia humana. Elas ouvem homem comum e associam a ausência de ambição, a alguém sem visão, sem diferenciação, sem propósito. E com esse julgamento, elas descartam um dos recursos psicológicos mais raros que existem: a capacidade de estar com outras pessoas, sem precisar ser o mais impressionante da sala. Jung entendia algo fundamental sobre a natureza humana que a cultura de alta performance sistematicamente ignora. O ser humano possui uma necessidade psicológica tão básica quanto comer: a necessidade de ser reconhecido como igual por outros seres humanos. Não admirado, reconhecido. A diferença entre admiração e reconhecimento é uma das mais importantes que existe em psicologia relacional. Admiração cria distância, coloca quem é admirado num pedestal. E pedestais são lugares extremamente solitários. Reconhecimento cria vínculo. Diz: você e eu somos feitos da mesma coisa. Eu vejo em você o que reconheço em mim. Pessoas com o homem comum, genuinamente desenvolvido, criam ambientes onde outros se sentem vistos sem esforço. Onde alguém que chegou há 5 minutos já sente de forma inexplicável que pode ser quem é. Isso não é técnica de comunicação. Não é habilidade social aprendida em curso. É presença psicológica real, que só existe quando esse arquétipo está verdadeiramente ativo. Mas dentro do processo que Jung chamava de individuação, o desenvolvimento da personalidade completa, o homem comum tem uma sombra que opera de forma quase invisível. A pessoa que depende demais desse arquétipo começa a usar o grupo como regulador da própria identidade. Ela molda opiniões conforme o que o ambiente ao redor vai aceitar. Para de discordar para não arriscar o pertencimento. Para de crescer, porque crescer criaria uma distância incômoda entre ela e as pessoas onde ela aprendeu a se sentir segura. E aí acontece algo silencioso e devastador. Ela passa a chamar de lealdade o que na verdade é medo de ser quem é sem a validação do grupo. O amante é o arquétipo mais sistematicamente mal compreendido dos 12. Não porque as pessoas não o reconhecem, mas porque quase todo mundo o reduz à sexualidade e perde com isso o que ele realmente representa na estrutura psicológica humana. O amante é o arquétipo da presença total. Ele é ativado sempre que você está completamente dentro do que está vivendo, não processando o passado, não calculando o futuro, inteiramente tomado pelo que está acontecendo agora.
Isso acontece num relacionamento profundo, sim, mas também acontece quando você ouve uma música às 3 da manhã e sente que ela descreve algo que você carregou por anos sem nunca ter conseguido nomear. Quando você está numa conversa e, de repente, percebe que 2 horas passaram como se fossem 20 minutos. Quando você está criando algo, um projeto, um texto, uma solução, e sente que aquilo veio de uma camada dentro de você que você raramente consegue acessar. Isso é o amante operando. Sem ele, a vida vira funcional, mas oca. Os objetivos são atingidos, as caixinhas são marcadas, mas existe uma sensação persistente de que você está assistindo a própria vida de longe em vez de vivê-la de dentro. A sombra do amante é uma das mais difíceis de enxergar, precisamente porque ela se disfarça de profundidade. A pessoa presa nessa sombra não consegue regular o próprio estado interno sem alguém ou algo externo para ativar essa intensidade. E então ela começa a confundir intensidade com valor, drama com paixão, sofrimento com amor real, relacionamentos destrutivos com profundidade emocional. Ela fica viciada na montanha-russa porque a calmaria parece vazia, e o vazio, para quem depende do amante para se sentir vivo, é insuportável. O amante maduro entende que a presença que ele busca precisa nascer de dentro, antes de ser encontrada fora. Que intensidade não é evidência de valor. Que a experiência mais profunda de estar vivo não vem de relações que te consomem, mas de relações onde você pode finalmente ser inteiro. Homem comum e amante juntos criam algo raro. A capacidade de estar completamente presente com outra pessoa, de um lugar de abundância, não de necessidade, não buscando preenchimento, oferecendo presença real. Essa combinação não cria relacionamentos intensos, cria relacionamentos verdadeiros. E essa distinção entre intensidade e verdade é uma das que mais demora para ser aprendida, e uma das mais caras quando não é. Existem 2 arquétipos que a sociedade simultaneamente exige e despreza: o bobo da corte e o cuidador. Um é subestimado porque parece superficial. O outro é supervalorizado porque parece nobre. E nos 2 casos, o que a cultura faz com esses arquétipos é o oposto do que deveria. O bobo da corte não é o engraçado do grupo. Essa redução é o que impede a maioria das pessoas de entender o que esse arquétipo realmente carrega. O comediante que usa humor para fugir de conversas difíceis não está operando a partir do bobo da corte. Está operando a partir da ansiedade social, usando a risada como escudo. O bobo da corte genuíno tem uma função psicológica que nas cortes medievais era reconhecida com uma clareza que a modernidade perdeu completamente. Ele era o único que podia dizer a verdade ao rei, não porque fosse irrelevante, mas porque a linguagem do humor desativa os mecanismos de defesa que a linguagem direta ativa. Quando alguém te confronta com uma verdade dura de forma séria, o ego reage, levanta muros, cria justificativas, contra-ataca. Quando o mesmo confronto chega embrulhado em leveza, a guarda baixa antes que a mente perceba o que está acontecendo, e a verdade entra. Jung entendia o humor genuíno como uma forma de sabedoria, não como ausência de profundidade, mas como profundidade que aprendeu a se mover sem criar resistência. O bobo da corte maduro não usa a leveza para fugir do peso. Ele usa a leveza para carregar o peso de formas que outros não conseguem. Pessoas com esse arquétipo bem desenvolvido conseguem transformar tensão coletiva em conexão num momento onde qualquer outra abordagem criaria conflito ou silêncio constrangedor. Conseguem dizer o que ninguém está dizendo e fazer todo mundo rir enquanto processa. Isso não é talento de palco, é inteligência emocional operando numa frequência que a maioria das pessoas nem reconhece como inteligência. Mas a sombra do bobo da corte é silenciosa e dolorosa. A pessoa presa nesse arquétipo aprende cedo que ser engraçado é mais seguro do que ser vulnerável. Que fazer os outros rirem é uma forma de ser aceito sem precisar ser visto de verdade. Ela usa o humor para controlar como os outros a percebem, para nunca ser pega num momento de fragilidade real.
para garantir que a conversa nunca chegue fundo o suficiente para machucar. E aí o arquétipo que deveria criar conexão vira um mecanismo de isolamento sofisticado. O cuidador é o arquétipo que a cultura mais romantiza e mais deforma. Ele é apresentado como virtude pura, como generosidade, como amor incondicional, como o que há de mais elevado no ser humano, e em sua forma madura é exatamente isso. Mas existe uma versão do cuidador que não tem nada de elevada, e é a versão mais comum. O cuidador que não nasceu da abundância, mas nasceu do medo. Medo de não ser amado se parar de ser útil. Medo de perder o lugar numa relação se deixar de ser necessário. Medo de que, sem a função de cuidar, não haja nada dentro de si que justifique ser querido. Essa pessoa não cuida porque tem excesso para dar. Ela cuida porque foi ensinada, cedo demais, que cuidar era a única moeda que ela tinha. O resultado é uma vida inteira de autoabandono embrulhada na narrativa de generosidade. Ela coloca as necessidades de todos acima das suas e chama isso de amor. Mas por baixo existe um acúmulo silencioso de ressentimento que cresce na exata proporção do quanto ela se ignora. Jung chamava esse padrão de inflação do arquétipo, quando uma função psicológica toma espaço demais e começa a organizar toda a identidade ao redor de si mesma. O cuidador maduro cuida a partir de um lugar diferente. Ele entende que você não pode dar o que não tem, que se cuidar não é egoísmo, é a condição necessária para que o cuidado que você oferece seja genuíno em vez de transacional. Bobo da corte e cuidador juntos criam uma presença que é simultaneamente leve e profunda, que consegue estar com pessoas em sofrimento sem ser consumida por ele, que consegue dizer verdades difíceis sem criar feridas desnecessárias, que cria ambientes onde outros se sentem ao mesmo tempo acolhidos e desafiados. Essa combinação não é comum, mas quando existe, todo mundo na sala sente. Existem dois arquétipos que determinam se uma pessoa vai deixar algo no mundo ou apenas passar por ele: o criador e o governante. Um lida com o que você produz, o outro lida com o que você organiza. E juntos, quando maduros, são os dois arquétipos que transformam visão em legado. O criador não é talento. Essa confusão é o que mantém pessoas genuinamente criativas, presas numa vida que nunca reflete o que existe dentro delas. Elas acreditam que criar é uma capacidade especial, algo que algumas pessoas têm e outras não. E com essa crença, elas terceirizam para talento a responsabilidade de produzir o que estão aqui para produzir. Mas o criador, como arquétipo psicológico, não tem nada a ver com habilidade técnica. Ele é uma orientação fundamental da psique, em direção à necessidade de manifestar, de fazer existir algo que antes só existia como potencial. Jung entendia a criação como um dos impulsos mais profundos do inconsciente. Não criação artística especificamente, mas a necessidade humana fundamental de deixar uma marca no mundo que diga: eu estive aqui, e enquanto estive, produzi algo que não existia antes de mim. Esse arquétipo aparece no empreendedor que acorda às 5 da manhã não por disciplina, mas porque tem algo dentro dele que não consegue ficar quieto enquanto a ideia não tomar forma. No pai que constrói uma família com intenção, não apenas como papel social, mas como obra. Na pessoa que resolve um problema de forma que ninguém havia pensado e sente, naquele momento, algo que só o Criador pode sentir: a satisfação de ter trazido ordem ao caos. Mas a sombra do Criador é o perfeccionismo. E o perfeccionismo não é exigência de qualidade, é medo de julgamento disfarçado de padrão elevado. A pessoa presa nessa sombra não lança porque ainda não está pronto, não mostra porque precisa de mais um ajuste, não começa porque as condições ainda não são ideais. E o que ela chama de comprometimento com a excelência é, na maioria das vezes, uma forma sofisticada de nunca se expor. O criador maduro entende algo que o perfeccionista nunca aceita: obra imperfeita que existe vale infinitamente mais do que obra perfeita que nunca saiu de dentro. O governante
é o arquétipo da responsabilidade real. Não poder pelo poder, não controle pelo prazer do controle, mas a capacidade de criar estruturas, sistemas, ambientes, organizações, famílias, que funcionam e prosperam mesmo quando você não está olhando. Jung entendia o governante como o arquétipo que carrega o peso mais pesado de todos, a responsabilidade pelo que acontece dentro do seu domínio. Não apenas o crédito pelo que dá certo, mas a responsabilidade integral pelo que dá errado. Essa distinção é o que separa o governante genuíno do que a maioria das pessoas chama de liderança. Líderes comuns querem os benefícios do poder sem o peso da responsabilidade que o poder exige. O governante maduro inverte essa equação. Ele absorve a responsabilidade antes de reivindicar qualquer crédito. Ele cria sistemas onde as pessoas ao seu redor crescem além do que cresceriam sozinhas. Onde as regras existem para proteger, não para controlar. Onde a ordem que ele estabelece cria liberdade real em vez de sufocar. Mas a sombra do governante é o controle excessivo. E ela nasce sempre do mesmo lugar, ansiedade disfarçada de competência. A pessoa presa nessa sombra não delega porque no fundo acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Ela cria dependência ao redor de si enquanto acredita estar criando excelência. Constrói impérios que desmoronam quando ela sai porque construiu em cima da sua presença, não em cima de uma estrutura. Criador e governante juntos são a combinação que transforma a ideia em instituição. O criador produz o que não existia. O governante garante que o que foi criado vai durar. Um sem o outro constrói castelos de areia. Juntos, constroem o que atravessa gerações. Até aqui, você conheceu os 12 arquétipos individualmente. Mas existe uma camada que a maioria das pessoas que estuda Jung nunca chega a entender de verdade. A mente humana não opera com um arquétipo por vez. Ela opera com combinações. E são essas combinações, não os arquétipos isolados, que determinam o nível real de uma pessoa. Jung observou algo que ficou pouco documentado na psicologia popular. Os momentos de maior capacidade humana não acontecem quando um arquétipo está no pico. Acontecem quando 2 ou mais arquétipos aprendem a se mover juntos. Como músicos que desenvolveram sensibilidade suficiente para tocar sem precisar de regência. Não é fusão, não é confusão, é orquestração interna. E ela não acontece por acidente. Acontece quando a pessoa desenvolveu maturidade suficiente em cada arquétipo separadamente para depois integrá-los sem que um domine o outro. Herói e sábio juntos criam o que raramente existe. O líder que sabe quando avançar e quando parar. O herói sozinho avança com tudo, consome energia, cria resultado e frequentemente repete os mesmos erros, com intensidade crescente, porque nunca para entender o padrão. O sábio sozinho entende o padrão com profundidade extraordinária e fica contemplando ele enquanto a oportunidade passa. Juntos, o herói move, o sábio dirige. A ação tem propósito. A análise tem consequência. Esse é o perfil dos estrategistas que a história lembra. Explorador e criador juntos constroem o que ninguém havia imaginado. O explorador vive na fronteira do desconhecido. Está sempre onde o mapa acaba, sempre atraído pelo que ainda não tem forma. O criador pega o que o explorador encontra e dá estrutura, linguagem, forma. Sem o criador, o explorador coleciona experiências sem síntese. Sem o explorador, o criador reproduz variações do que já existe. Juntos, eles produzem inovação real. Não novidade. Inovação. Coisas que não apenas surpreendem, mas que depois que existem, parecem inevitáveis. Governante e cuidador juntos criam o tipo de liderança que pessoas seguem não por obrigação, mas por escolha. O governante estabelece estrutura, direção, responsabilidade. O cuidador garante que dentro dessa estrutura as pessoas se sintam vistas, seguras e capazes de crescer. Sem o cuidador, o governante constrói impérios eficientes e frios onde as pessoas produzem por medo, não por comprometimento.
Sem o governante, o cuidador cria ambientes acolhedores que não chegam a lugar nenhum, porque afeto sem direção não é liderança, é conforto. Juntos, criam culturas onde as pessoas dão o melhor de si não porque são cobradas, mas porque se sentem parte de algo que vale a pena. Amante e bobo da corte juntos criam uma das presenças mais magnéticas que existem. O amante traz profundidade emocional real, a capacidade de estar completamente presente, de sentir genuinamente, de criar conexão que vai além da superfície. O bobo da corte traz leveza, a capacidade de não se levar tão a sério, de criar espaço para outros se soltarem, de transformar vulnerabilidade em algo seguro de mostrar. Sem o amante, o bobo da corte é entretenimento sem substância. Sem o bobo da corte, o amante é intensidade sem respiro. Juntos, criam o tipo de pessoa com quem outros querem estar sem conseguir explicar exatamente por quê. Mas existe uma combinação acima de todas, a que Jung chamava de o objetivo final da individuação. Quando a pessoa desenvolve maturidade suficiente em cada um dos 12 arquétipos para deixar de ser governada por qualquer um deles e se torna o diretor interno que decide qual personagem a situação exige. Não é equilíbrio. Equilíbrio é estático, é fluência. A capacidade de mover-se entre os arquétipos com a mesma naturalidade com que a mente de um mestre de xadrez move-se entre estratégia e intuição. Isso não é iluminação. É maturidade psicológica real. E é muito mais rara do que parece. Chegamos no ponto que a maioria dos estudos sobre arquétipos nunca tem coragem de abordar com honestidade, porque é mais confortável falar sobre o poder dos arquétipos do que sobre o que acontece quando eles viram prisões. E eles viram prisões, sempre, quando não há consciência suficiente para dirigi-los. Jung tinha um nome para esse fenômeno. Ele chamava de possessão pelo arquétipo, não no sentido místico, no sentido psicológico preciso. Quando um arquétipo deixa de ser uma ferramenta que você usa e se torna uma identidade que usa você. Quando você não ativa o herói para enfrentar um desafio específico, você acorda herói toda manhã, e qualquer coisa que não seja uma batalha parece uma ameaça à sua existência. Quando você não acessa o sábio para tomar uma decisão importante, você está permanentemente no modo análise, e cada ação possível desaparece dentro de uma cadeia infinita de considerações, ressalvas e hipóteses. A possessão acontece gradualmente, e quase sempre começa com um reforço externo. O herói preso na luta é o mais comum e o mais celebrado, porque a cultura ama o herói, premia a luta, glorifica o sacrifício, estetiza o sofrimento. A pessoa que trabalha 18 horas por dia recebe admiração, não preocupação. A que nunca descansa é chamada de determinada. A que coloca tudo em segundo plano pela meta é apresentada como exemplo. E então, essa pessoa passa anos, às vezes décadas, construindo a vida que prova que ela é o herói que aprendeu a ser. Até o dia em que conquista o que foi buscar e sente vazio. Porque o herói precisa de um inimigo, e quando o inimigo externo desaparece, ele cria um interno. Começa a sabotar o que construiu inconscientemente, porque sem luta não sabe quem é. O cuidador preso no sacrifício é o segundo mais comum, e é o mais difícil de identificar porque está embrulhado numa narrativa que parece virtuosa. Essa pessoa passou anos colocando todos acima de si mesma. Chamou isso de amor, de dedicação, de força. Mas por baixo dessa narrativa existe uma verdade que ela raramente consegue encarar. Ela nunca aprendeu que merecia ser cuidada também. Então criou uma identidade inteira em torno de ser indispensável para outros, porque a indispensabilidade parecia mais segura do que simplesmente ser amada pelo que é. O resultado é uma fadiga que vai muito além do físico. É uma exaustão que não some com férias, porque a fonte não é o esforço, é a crença. O sábio preso na mente é o mais sutil, porque intelectualmente essa pessoa entende tudo, consegue analisar seus próprios padrões com precisão cirúrgica, consegue nomear o que está acontecendo em si mesma com vocabulário que impressiona, e continua sem mudar,
Porque compreensão intelectual e transformação real são dois processos completamente diferentes, e o sábio preso na mente confunde um com o outro. Ele acredita que entender é suficiente, que se ele conseguir formular o problema com clareza suficiente, a solução vai emergir naturalmente. Mas a vida não se transforma pelo entendimento. Se transforma pela ação que o entendimento torna possível. E o sábio preso na mente usa a análise para adiar essa ação indefinidamente. O amante preso na paixão é o mais autodestrutivo, porque ele não busca relacionamentos. Ele busca a intensidade que os relacionamentos no limite produzem, e então ele, inconscientemente, escolhe sempre situações que garantem essa intensidade. Pessoas indisponíveis emocionalmente, relações que nunca chegam a porto seguro, dinâmicas que oscilam entre euforia e colapso, e cada vez que a relação acalma, cada vez que a possibilidade de algo real e estável aparece, ele sente que está perdendo algo. Chama isso de falta de química, de conexão que esfriou, de incompatibilidade. Mas o que está acontecendo é mais preciso. Ele está confundindo regulação com tédio, e tédio com ausência de amor. A maturidade psicológica real não é a ausência dessas armadilhas, é a capacidade de reconhecê-las enquanto estão acontecendo, não apenas depois, na análise retrospectiva. De perceber, no meio da luta, quando você está sendo dirigido pelo arquétipo em vez de dirigi-lo. Esse momento de reconhecimento é o que Jung chamava de individuação em ação, não uma chegada, um processo, que exige, repetidamente, a mesma pergunta: eu estou usando esse arquétipo? Ou ele está usando a mim? Em algum momento da sua vida, você já foi completamente você mesmo. Não o você que o trabalho conhece, não o você que a família espera, não o você que aprendeu a ser para ser aceito nos ambientes que precisava navegar. O você de antes de tudo isso. Antes da primeira vez que você escondeu algo porque percebeu que aquilo assustava as pessoas ao redor. Antes da primeira vez que você diminuiu o que sentia para não parecer fraco. Antes da primeira vez que você enterrou uma parte de si mesmo e sorriu por cima da cova. Jung passou décadas estudando o inconsciente humano, mas o que ele descobriu não era sobre o inconsciente, era sobre o que acontece com tudo que você enterra. Ele observou em milhares de pacientes o mesmo fenômeno se repetindo com precisão assustadora. As partes que você rejeita em si mesmo não desaparecem. Elas descem, vão para a sombra, e de lá elas dirigem. O homem que aprendeu cedo que sensibilidade era fraqueza, cresce e se pergunta por que todos os seus relacionamentos parecem rasos demais. A mulher que aprendeu que ambição não era feminina, cresce e sente uma raiva surda que não consegue nomear toda vez que alguém menor do que ela chega onde ela deveria estar. A pessoa que aprendeu que precisar de outros era perigoso, cresce e constrói uma vida brilhante por fora e uma solidão ensurdecedora por dentro. Não foram os arquétipos que ela desenvolveu que definiram a vida. Foram os que ela enterrou. Isso é o que Jung queria dizer com integração. Não desenvolver novos recursos, não aprender novas habilidades, não se tornar uma versão melhorada de si mesmo, mas recuperar o que sempre foi seu e que você deixou para trás porque o custo de carregar parecia alto demais num momento em que você era pequeno demais. O herói que você enterrou quando aprendeu que tentar e falhar era mais perigoso do que não tentar. O amante que você enterrou quando aprendeu que sentir fundo significava ser destruído fundo. O rebelde que você enterrou quando aprendeu que questionar o sistema custava o pertencimento ao grupo. O inocente que você enterrou depois da primeira vez que a vida quebrou algo que você acreditava que era inquebrável. Cada parte enterrada, cada arquétipo sufocado, cada personagem interno que você decidiu que era perigoso demais de ser. Eles não sumiram. Estão esperando. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre o processo de se tornar inteiro. Não é uma chegada, é um retorno. Você não está construindo algo novo. Você está desenterrando o que sempre esteve lá, sob camadas de adaptação, performance e sobrevivência. E quando você encontra uma dessas partes enterradas, quando você reconhece um arquétipo que sufocou há anos, a experiência não é de descoberta, é de reconhecimento.
Como quando você encontra uma fotografia antiga e vê no rosto da criança algo que ainda existe em você, mas que parou de mostrar há muito tempo. Tem momentos na vida que exigem o herói, e você precisa saber ser o herói completamente, sem hesitação, sem desculpa, sem pedir licença. Tem momentos que exigem o sábio, a quietude, a observação, a paciência de não agir até que a ação certa se revele. Tem momentos que exigem o amante, que você esteja completamente presente, completamente aberto, completamente disposto a ser tocado pelo que está vivendo. E tem momentos, mais do que você imagina, que exigem o inocente. A coragem de começar de novo sem garantia, de confiar sem evidência, de abrir o coração que foi fechado por boas razões. Mas a questão não é qual desses você consegue ser, é quantos deles você proibiu de existir. Jung dizia que a personalidade completa não é aquela que não tem sombra, é aquela que conhece sua sombra e não tem medo dela, que desceu fundo o suficiente em si mesma para encontrar o que estava escondido e voltou, não igual, maior. Não maior no sentido de mais impressionante, maior no sentido de mais inteiro, capaz de proteger sem perder ternura, de lutar sem perder humanidade, de liderar sem perder humildade, de sentir fundo sem se perder no que sente. Isso não é perfeição, é o oposto da perfeição. É a beleza estranha e rara de alguém que parou de precisar ser uma coisa só e se tornou difícil de caber numa única descrição, impossível de resumir, impossível de prever, completamente, irreversivelmente humano.